Olá, gente, estou eu aqui de novo para mais esse vídeo falando sobre o assunto sobre as igrejas estranhas. Gente, tem muita coisa para ser falado a respeito disso, das igrejas do estado que nós nos encontramos hoje na igreja. E me peguei novamente pensando, final de ano, estamos no mês de dezembro, final do ano 2025, né? Hoje é 4 de dezembro de 2025. Agora imagina bem aí, nós estamos em dezembro de 2025. O que está nos esperando em 2026, né? Mas antes, eu quero que você compartilhe esse vídeo, dê o like e se você não é inscrito, se inscreva e comente sobre esses assuntos que eu estou comentando aqui. No outro vídeo, alguém falou assim, é porque o amor está esfriando. Concordo, é verdade. Aí outra pessoa falou, tem muitas fofocas na igreja. É verdade, eu concordo. Tem muitas mentiras na igreja. Tudo é os comentários que eu ouvi no outro vídeo. Concordo, isso é verdade. Mas não é para nós nos acostumar com isso e nem nos conformar com essa situação, né? Pois é, e hoje eu me peguei pensando, e foi algo muito interessante, gente, o de hoje, o meu pensamento a respeito das igrejas estranhas, do que nós estamos vivendo hoje na atualidade, porque está muito assim, cada um fazendo o que quer e deixando a vontade de Deus de lado, né? O que eu estava pensando hoje de um assunto que aconteceu na minha vida na década de 90, isso na igreja, como eram as igrejas na década de 90 e no começo ainda dos anos 2000, como era que era? A gente tinha aquele compromisso de estar nos cultos, chegar às 7h30, olha bem, 7h30, era 19h30, na igreja, tirava 30 minutos, isso todos os cultos, gente, mês de semana. 30 minutos de oração. Aí o que acontecia? Quando terminava aquela oração, eram os hinos congregacionais, aí era oportunidade para os conjuntos, para os obreiros, e assim, e aí se via, né, a situação que a gente vivia. Aí o que acontecia? O que a gente via, né, naquela época? O compromisso que a gente via na igreja, das pessoas tinham com Deus, aquele temor. Gente, era um temor muito grande. E hoje eu me lembrando de um episódio que aconteceu exatamente em 98, se não me falha a memória. Foi em 1998. Nós tínhamos um trabalho na igreja que era oração pela manhã, né? E aí, o que acontece? Teve um dia, nós chegamos na igreja, nós fomos orar, e aí nós estávamos ali orando de manhã, e aquela oração, ou foi à tarde, se não me falha a memória, mas me parece que foi uma oração, porque era assim, o ciclo de oração era à tarde, tinha uma consagração de manhã, a gente ia de manhã para a consagração, para orar, quando fosse à tarde já estava no ciclo de oração. E hoje, gente, não tem mais isso, né? Nesse ciclo de oração, estamos mais querendo ir para o ciclo de oração. Se for olhar o ciclo de oração, no momento do ciclo de oração, a igreja está vazia, né? E, voltando aqui ao assunto do acontecimento, que foi algo muito surreal que aconteceu naquela época. Por quê? Porque havia oração. E quando tinha oração, gente, era incrível. Quem estava em pecado não permanecia. Porque mesmo que não confessasse, meu irmão, mas Deus revelava, não tinha para onde não. E hoje a gente está vivendo assim, cada um estão praticando o que quer, fazendo o que quer, e estão dentro da igreja, dando de santão e aquela coisa toda. Pois bem, nós estávamos em um propósito de oração, e aí nós chegamos na igreja, nós estávamos cantando, hino, louvando o Senhor, e eu lembro no momento que nós estávamos, eu não sei se nós estávamos orando, de mão dada, grupão de irmã, que tinha dia que dava de 20 irmãs na oração de manhã, gente. E aí o que acontece? Nós estávamos ali orando, e tendo aquele momento de oração ali, orando, de repente entra uma irmã. Ela, na hora da oração, essa irmã entra. Quando ela viu que a gente estava orando, ela começou a chorar e ficar toda tremendo, tremendo, tremendo. E a gente orando, chorando e orando. E ela lá sentou no banco e a gente continuou orando. Nós continuamos orando. De repente, ela levanta, gente.
Gente, foi muito forte isso aí. Ela deu um pular do banco lá na nave da igreja, que a gente ficava sempre de perto do púlpito, né? Nós ficava ali, ela pulou. Quando ela pulou, ela já caiu no chão. E quando ela caiu no chão, ela começou a espernear, espernear. Aí a gente já percebeu que ali já tinha alguma ação maligna naquele momento ali. E quando a gente percebeu realmente, a irmã manifestou um espírito de pomba-gira. E ali o que nós estávamos ali juntos, nós começamos, estendemos as mãos, repreendemos aquele espírito, e antes daquele espírito ir embora, ele disse o que estava acontecendo. Que a irmã estava em adultério com um obreiro da igreja. Vocês acreditam, gente? Isso foi surreal isso aí. Contou detalhe, tudo o que aconteceu lá. Tudo bem. Aí a gente orou, repreendeu e foi embora. Os filhos de Pombagira foi embora. E ali a gente foi, orou pela irmã. Irmão, o que foi que aconteceu? Irmã, você chegou aqui, começou a chorar. Aí agora aconteceu. E ela começou a chorar de novo. Aí a gente foi, falou o assunto para ela do que tinha acontecido lá. Aí foi que ela foi chorar. E ela foi confessou, dizendo como foi que começou e tudo. E aí eu só sei que a gente leva a conversa pro pastor, o pastor chama ela, chama o obreiro confessa. E aí os dois foram para a disciplina. O que eu quero dizer com isso, gente? A estranheza de hoje, para daquele tempo. Hoje as pessoas podem namorar, podem adulterar, podem roubar, podem falar mal dos outros, e assim, gente, e vive no meio da igreja como não tivesse acontecido nada. Aonde? Que estranheza é essa, gente? Nós estamos vivendo uma igreja estranha. A igreja está estranha. E aí outra coisa, o que a gente está vendo hoje aqui não via antes. Antigamente, como era que era a igreja? Quem tinha criança pequena, eu tiro pelos meus, que eu criei meus filhos tudo na igreja. Hoje estão todos adultos, casados, vivendo a sua vida. E o que acontece? Eu criei meus filhos tudo na igreja. Quando eu chegava na igreja, os três, que eu tenho três, né? E aí o que acontece? Eu botava um de um lado e outro no outro lado, e o outro sentava aqui nas pernas, que era tudo pequeno. Se não, quando o pai dele ia, quando às vezes o pai dele chegava tarde do trabalho, não dava tempo ir, aí quando ele ia, o pai dele pegava os dois, botava um na perna, outro no outro, e eu ficava com o outro. Mas nós não deixava, gente, o menino sair correndo no meio da igreja. Por quê? Para não tirar a atenção dos irmãos que estavam lá na hora do culto. Não tem que ficar sentado para não tirar a atenção dos irmãos na hora do culto. Hoje o que está acontecendo? As crianças vão para a igreja e corre, e vai lá, e vai cá. Cadê a reverência? Cadê o ensinamento dos pais, gente? Para ensinar as crianças, gente, para não ficar correndo dentro da igreja e dizer, olha, aqui é um ambiente sagrado, nós estamos aqui num momento de adoração ao Senhor, tem que ficar quieto, se você quiser vai correr depois do culto, mas não vai correr aqui no meio da igreja. A gente vê criança correndo e vai tanto. E as mães estão correndo atrás das crianças no meio da igreja. Eu vejo irmãs que correm atrás das crianças no meio da igreja, botam a mão na cintura e fica parado, ó. Aí vem a criança ir para lá e para cá. Aí quando vê que a criança vai sair para a rua, lá no portão, na porta da igreja, é que ela sai correndo para pegar a criança. Aí eu fico assim observando, que estranheza, meu Deus. Por que chegou a esse nível? Não era assim, gente. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Não era assim as coisas. Era diferente, tinha reverência, tinha temor, as pessoas tinham medo de pecar, as pessoas tinham facilidade de reconhecer o seu erro. E hoje, as pessoas estão fazendo o que quer, e ainda não assume que errou. Às vezes quer jogar a culpa em cima de outro, mas quer colocar na mente que não está errado. Que igreja estranha nós estamos vivendo hoje. O que está acontecendo hoje com a gente, né? Essa situação, essa estranheza toda que nós estamos vivendo na igreja. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. O salmista, não estou lembrada qual é o salmo, que ele diz assim, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. O que é isso? Reverência. Reverência, respeito.
Outra coisa, antigamente quando a gente chegava na igreja, os irmãos estavam fazendo a leitura da palavra, a gente se chegasse naquele momento, nós ficava lá fora, esperando fazer a leitura para depois entrar. Hoje, os irmãos estão lá no púlpito fazendo a leitura, os irmãos entram de qualquer jeito, serena, e mais, daí arrastando os pés. E sobre a oração do culto, não tem mais. Por que, que não tem mais? Porque às vezes, bora orar, irmão. Mas a gente chega na igreja, aí os irmãos arrastando os pés. Gente, pelo amor de Deus, cadê a reverência? E outro entra da igreja e é uma converseira, isso é um momento da oração. E é um converseiro. Aí os músicos e vão, e todos os instrumentos, e mexe aqui, mexe acolá. E esquece que tem alguém de joelho. Gente, antigamente era algo assim, muito, muito interessante. Era muito interessante. Muito respeitoso antigamente. Mas hoje, o povo não respeita mais não. Eu tiro por mim. Quando eu chego na igreja hoje, que eu boto meu joelho no chão para orar. Aí começa a entrar a gente, começa a conversar. Aí começa a mexer nos instrumentos, porque eles estão lá testando os instrumentos e mexe aqui, mexe, toca bateria, aí aquele negócio todo. Eu me desconecto, eu não consigo me conectar para me orar. Aí eu já me levanto, já me sento. Por quê? Não tem mais aquela reverência de antigamente. Antigamente era diferente. Meu Deus, antigamente nós entrávamos, era aquela essência, aquele respeito. Hoje a gente não sabe, está aparecendo a igreja, está aparecendo praças. Pracinha para as crianças brincar, para as crianças correr no meio da igreja. Tá triste a situação. Tá triste. E isso nós estamos em 2025. O que irá acontecer mais daqui para frente? O que mais vai acontecer? O que irão fazer com a igreja aqui na Terra? O que vai acontecer ainda? Que Deus vai ter misericórdia. E que Deus abençoe.